Fala galera, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Primeira Liga e Campeonato Brasileiro. E é do Brasileirão 2017 que venho fazer esta resenha agora, falar do Brasileirão, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde nessa semana temos um clássico carioca, Fluminense e Vasco, temos o Flamengo jogando em casa contra o Atlético Paranaense e temos o Botafogo indo à Bahia pegar o Bahia, que jogou contra o Vasco na última rodada e sapecou 3-0 no Vasco. E é desse jogo, Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo, que vamos falar agora. Então vamos falar do Fogão. Bom, minha gente, o Botafogo vem aí de uma eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, e o Flamengo chegou à final. Mas o problema não foi a eliminação, que ali é um resultado normal. O Botafogo ter ido à final, o Flamengo ter ido à final, era um jogo normal, era um resultado normal que poderia dar qualquer um dos dois. O problema maior para o Botafogo foi a forma como o Botafogo jogou. Isso que assusta. E não foi só numa partida, foram em duas partidas, que as duas partidas do Botafogo contra o Flamengo se saiu melhor. O Flamengo jogou muito mais do que o Botafogo, não. Mas ficou evidente, ficou notório, ficou claro a deficiência de criação do time do Botafogo. Ali escancarou que o Botafogo tem um problema grave de criação. E isso pode atrapalhar o Botafogo, principalmente na Libertadores, que ele vai jogar contra o Grêmio, que também foi desclassificado, está fora da Copa do Brasil, perdeu pro Cruzeiro nos pênaltis. Então, está focado só na Libertadores. E o Renato vai pegar esse jogo do Botafogo contra o Flamengo como base. Ele viu como o Flamengo fez para anular o jogo do Botafogo. Então, o mais preocupante, ao meu ver, não foi só a desclassificação. Lógico, ser desclassificado, todo mundo quer ir à final e ser campeão. Mas como o próprio presidente diz, e os jogadores também falam que o foco principal é a Libertadores, isso preocupa. E o jogo contra o Bahia? Bom, o Botafogo, do jogo contra o Bahia até a partida contra o Grêmio, tem aí pelo menos umas 2 semanas. Por quê? Ele vai jogar esse final de semana. Depois tem uma semana inteira livre para poder treinar, porque vai ter jogo da seleção brasileira. Então ele tem a semana toda livre. O outro final de semana também não tem jogo pelo Campeonato Brasileiro e vai ter jogo, de repente, no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro, ou é o jogo direto contra o Grêmio. Ou seja, tem muito tempo. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Ou seja, tem pelo menos aí uns 9 dias aí para jogar. E, se eu não me engano, acho que o jogo do Botafogo contra o Grêmio é dia 13, então ele tem mais tempo ainda. Então, o Botafogo tem que pegar esse jogo contra o Bahia, vai ser um jogo encardido, fora de casa, onde o Botafogo também não pode deixar a turma de cima se distanciar muito, porque ele já saiu da Copa do Brasil. Se ele não conseguir ser campeão da Libertadores, o Botafogo vai ter que correr atrás da vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E se ele deixar os times que estão disputando a vaga pela Libertadores, não falam nem pelo título, que está muito longe para quase todo mundo, só não está muito longe para o Grêmio. Mesmo assim está longe, mas o restante está muito longe, é 18, 15, 20 pontos, então fica muito, muito complicado de pensar em título. Tem que ser consciente, fica muito difícil. Mas a briga pela vaga na Libertadores dá para brigar, ainda está muito em aberto. Só que o Botafogo não pode deixar de se distanciar. E se o Botafogo perder para o Bahia, vai distanciar um pouco. O time do Bahia é ruim, o time do Bahia não é sopinha no mel. Não é tão ruim assim. Tem um jogador pela esquerda que está muito bom, o Mendonça, que está no Bahia, é do Corinthians, está emprestado ao Bahia, está jogando muito, é um jogador muito rápido, dá um trabalho danado. Tem ali o centroavante do Bahia, que eu não gostei. O último jogo contra o Vasco, o centroavante do Bahia, que acho que é o Rodrigão. Se o Rodrigão fosse menos ruim, o Bahia tinha feito em 6, aquele horroroso. Ou pelo menos naquela partida ele estava horroroso. Estava completamente
fora de sintonia. Mas o time do Bahia é um time veloz, um time que cria, tá ali brigando a parte de baixo da tabela, já deu um alívio com aquela vitória sobre o Vasco, jogou o Vasco mais para baixo, ele passou o Vasco. Se ele ganhar do Botafogo, ele sobe mais, dá mais um respiro, ou seja, o Bahia vem para cima, vem para ganhar, vai dificultar. O Botafogo não vai com o time reserva, vai com o time principal e tem que fazer uma boa partida para quê? Para começar a levantar a moral da galera para o jogo contra o Grêmio. Então o Jair tem que botar o que ele tiver de melhor. E principalmente, o que o Jair tem que fazer? O Jair tem que começar a encontrar uma fórmula dentro do elenco ali dele que vai poder jogar a Libertadores de mais criação. Ele tem que usar essa partida contra o Bahia para ele fazer observações de quem ele pode contar ali para a criação desse time. Pô, mas ele já está em setembro quase, ainda não tem isso. Mas ele tem que criar um meio, porque ele já viu, todo mundo já viu. Jogar por uma bola, jogar só no contra-ataque, de vez em quando funciona, mas a hora que pega um time que sabe criar e marca a principal jogada dele, que é a única, é a saída com o Pimpão pelo lado esquerdo, nem com o Guilherme funcionou, porque ele tem outra característica, com o Pimpão pelo lado esquerdo, para ele inverter para o Bruno Silva pro lado direito, ou para o Roger no centro, se marcar aquilo ali, acabou o time do Botafogo. E é muito pouco para tentar conquistar um brasileiro, para tentar conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores. Lógico, tem que se bater palma pro time do Botafogo, tem que se bater palma pro Jair Ventura, que eles estão tirando leite de pedra com o time que deram, com o elenco que deram. Não estou falando nem que o elenco não seja qualificado, mas o elenco é muito curto. E agora eu estou começando a perceber que está começando a faltar perna pro time do Botafogo. Eu percebi isso no jogo contra o Flamengo, né, no qual o Botafogo perdeu. Da metade do segundo tempo para lá, o time do Botafogo estava começando a pregar, já não estava mais conseguindo acompanhar ninguém. Ou seja, pode estar começando a fazer efeito esse elenco muito curto e com muitos jogos. Isso aí é culpa do Jair, dos jogadores? Não. É problema da diretoria. Todo mundo fala muito bem da diretoria do Botafogo está fazendo um trabalho excelente, legal, mas ele tinha que dar uma condição maior para o time. Como eu não sei, mas é que ele tinha que dar uma condição maior justamente porque está disputando Libertadores. Mas isso aí é um papo mais político, papo econômico, não é a minha. A minha é só do futebol. Então eu penso que o Jair, nesse jogo contra o Bahia, ele tem que jogar sério, tentar ganhar o jogo, mas principalmente ter esse jogo contra o Bahia como base para o que ele vai fazer contra o Grêmio. Se ele puder ganhar a partida, melhor ainda, que ele continua na parte de cima da tabela, faz 3 pontos, não deixa os times que estão lá em cima se distanciar muito. Se ele perder, ele vai continuar ali para nos 28 pontos. Aí ele vai ter que remar muito mais para poder ficar entre os G6. Ou seja, vai ter que correr muito mais atrás, justamente no final do ano, onde os jogadores já estão mais cansados. Então esse jogo contra o Bahia vai ser um jogo encardido. O time do Bahia precisa fazer os 3 pontos, fez uma boa partida contra o Vasco. Tudo bem que o Vasco não jogou absolutamente nada, mas também não jogou absolutamente nada porque o Bahia também não deixou. O Bahia não é isso tudo, mas jogando em casa é muito forte. O Botafogo não pode ficar só atrás. Se ficar todo atrás, ele vai tomar sufoco o tempo inteiro. Aí se tomar um gol, ele vai ter que se abrir para poder correr atrás. Aí fica mais difícil, porque no momento os jogadores já estão começando a ficar cansados. Então esse jogo, eu vejo um jogo fundamental para o Botafogo, principalmente para o Botafogo já olhar lá na frente os jogos contra o Grêmio. Não pode esquecer o Brasileirão, que o Brasileirão é outra forma do Botafogo conseguir estar em 2018 na Libertadores de novo. Porém, ele ainda está num grupo de chaves, numa fase da Libertadores contra o Grêmio, que ele pode eliminar o Grêmio sim, ele tem condições. Só que ele tem que mudar um pouquinho o estilo. Se só deixar o outro jogar e ficar lutando por uma bola, pode ser que dê certo. Mas também pode acontecer o que aconteceu na Copa do Brasil. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o Botafogo passe de fase, represente o futebol carioca lá, chegue à final e seja campeão. Ah, tô falando disso, tu é flamenguista. Ah, eu tô Flamengo sim. Tem repórter aí? Não, eu não falo o meu time, não vou falar meu time. Bom, eu falo o meu time, não sou repórter, sou amante do futebol, tenho paixão pela rádio, tenho paixão
por rádio, trabalhei um tempinho na rádio com meu amigo Marcelo Barros, tenho paixão, queria estar trabalhando com rádio profissionalmente, vivendo isso, mas não foi possível ainda. Porém, mesmo que eu tivesse lá, eu ia falar sim, não tem o menor problema, eu tenho que ser imparcial. Se papo, não tem time, não falo, ninguém vai saber, por que não pode saber? Ué, é só você não ficar metendo malho, igual eu vejo alguns comentaristas aí que não diz qual é o time, mas mete o malho em um time, mete, você percebe, você já fica claro qual é o time dele. Fica claro qual é o time dele pela raiva que ele tem de um outro time. Ele só fala mal do outro time. Então você acaba percebendo qual é o time do cara pela raiva que ele tem do arquirrival. Então, pra mim, isso é besteira. Minha opinião é besteira. Eu falo mesmo e tá acabado. Mas mesmo assim, flamenguista, eu quero que o Botafogo represente o Rio. Eu tô aqui para falar bem do futebol do Rio. Quando tiver coisa ruim, eu falo, mas o Botafogo está fazendo um bom papel. E eu quero sim que ele avance na Libertadores e seja campeão. Tenho muitos amigos botafoguenses e torço para eles. Meu amigo, Bahia e Botafogo, Botafogo e Bahia. Fora de casa, Botafogo tem que jogar sério, partir para cima, com aquela raça, aquela vontade de ganhar os 3 pontos, para principalmente levantar a moral do time do Botafogo. Porque se o Botafogo faz outro jogo mal, perde de novo, a moral que ele vai pro jogo contra o Grêmio já vai embaixo. Então esse jogo contra o Bahia é para ele jogar tudo, decidir com garra. O empate lá é ruim? Não é ruim, é um ponto fora de casa. Mas principalmente, independente do resultado, é fazer um futebol eficaz, um futebol bonito, os jogadores terem confiança de novo para a partida contra o Grêmio pela Libertadores. Meus amigos, essa é a minha visão desse jogo do Botafogo, os objetivos do Botafogo nesse jogo contra o Bahia. Que além do jogo contra o Bahia, o Botafogo tem outros objetivos e precisa trabalhar esses outros objetivos no jogo contra o Bahia. Então, meus amigos, após o jogo do Botafogo contra o Bahia, lá em Salvador, estou aqui de novo para falar do resultado e fazer a nossa resenha já com esses resultados em mão. Espero que o Botafogo faça uma boa partida e ganhe a partida. Mas se não der para ganhar, que pelo menos traga um empatezinho, traga um ponto e principalmente jogue bem, mostre qualidade, principalmente na criação. Essa foi a do Botafogo no Brasileirão. Meus amigos, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães. Tamo junto. Um abraço. Fui!